E aí, para conduzir então o nosso próximo painel, pessoal, que é intitulado de Transformando Insights em Resultados de Negócio, eu quero convidar o Cleiton novamente, que é doutor em informática e diretor de operações da Flux, para conduzir esse painel. Cleiton, é contigo. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. Neste painel, pessoal, o nosso objetivo é focar na entrega de resultado para o negócio. Nossos convidados estão representando grandes empresas, como a Accenture, Elo Group, a ICTS Protivity, que irão apresentar um pouco dos seus projetos de ganho de eficiência operacional para diferentes segmentos de negócio. E sem tardar, eu quero dar as boas-vindas e apresentar os nossos convidados. Primeiramente, o Luiz Huber. Boa tarde, Luiz Huber. Ele é gestor na Elo Group, responsável por projetos de tecnologia, possui experiência de mais de 10 anos em projetos de transformação de organizações em diferentes setores, especialista em automação de processo, formado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, Luiz. Olá, boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos animados aqui para participar do painel. Bacana, Luiz. Queria chamar também aqui a Tatiana de Campos Tempel, que é diretora executiva da Accenture para indústrias de saúde e life science, com 15 anos de experiência. Ela é formada em engenharia civil e mestre em engenharia de sistemas logísticos pela PoliUSP, com formação executiva na Harvard School of Public Health. Olá, Tatiana, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, todo mundo, boa tarde. Queria agradecer aqui o convite. Também estou bem animada aqui com esse painel. Bacana, Tatiana. E, por fim, queria chamar também o Guilherme, o Thiago Guimarães, que é responsável por projetos de melhoria de performance organizacional e em gestão de riscos nos setores financeiros, indústria e saúde. Ele lidera a prática de Intelligent Process Automation da ICTS Protivity. Ele é responsável por tecnologias como Process Mining, RPA e IoT. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que estão participando aí com a gente. Obrigado aí pelo convite. Vamos compartilhar um pouco das experiências aí com o pessoal. Bacana, Thiago. Bom, eu acredito aqui que a gente podia começar aqui por ordem alfabética. Já apresentei aqui todos os nossos palestrantes hoje aqui, todos os nossos convidados, e queria dar a palavra aqui e as honras para começar para o Luiz Huber aqui, para falar um pouquinho sobre a experiência dele aí dentro dos projetos, que ele tem conduzido lá dentro da Elo Group. Luiz, Obrigado. É contigo. Obrigado, Cleiton. Eu vou realizar o compartilhamento da tela para a gente fazer uma pequena apresentação. Vamos lá, compartilhar aqui essa janela. Pronto. Bom, acredito que vocês devem já estar recebendo a tela. A gente vai falar um pouquinho sobre um caso que envolve processos administrativos, processos de back-office, um pouco variado em relação ao setor de saúde, uma coisa um pouco mais transversal a diversos setores do ponto de vista do back-office administrativo, né? Antes de entrar nesse caso, eu vou trazer um pouquinho também de informações sobre a Elo Group e um pouco sobre a vivência que a gente está tendo também, além da prestação de serviço, na realização de projetos, mas interna da própria Elo Group, né? Então, nós nascemos na UFRJ, né, fomos fundados no ano de 2007 e incubados na incubadora de tecnologia da COP, né, na pós-graduação da engenharia da UFRJ, desenvolvemos várias relações com a academia, né, começamos a trabalhar focados em processos, gestão de processo, mundo, universo de BPM, e avançamos ali para diversas direções, né, uma direção das discussões mais estratégicas de design organizacional, discussões de inovação, conexão com o universo, ecossistema de startups, discussões mais relacionadas à logística, operações em geral. E no ano de 2019, nós fizemos também uma mudança maior, né? Já vínhamos discutindo o mundo da tecnologia já há alguns anos,
Desde 2012, 2014, a gente vivia dentro de uma plataforma, um ecossistema de outras empresas, né, trabalhando em conjunto com ela, inclusive, né, em algumas unidades, algumas sedes da empresa, a gente dividia, né, o escritório com algumas empresas desenvolvedoras de software, e no ano de 2019 a gente decidiu dar um salto maior, né, fazendo a aquisição de uma empresa focada em analytics, focada em análise de dados, e ampliamos, né, um time focado em tecnologia. Né, então, focado no desenvolvimento de soluções tecnológicas, muito orientado à execução dos projetos de consultoria, né, ampliação do escopo de trabalho que a gente tinha. Então, a gente vive, né, desde 2019, essa ampliação, essa imersão dentro desse universo, né, da transformação digital mais intensa, e vem trabalhando de forma mais ampla com os nossos clientes nesse sentido. Então, a gente trabalha em dois grandes caminhos, né, e a gente vai mostrar um pouco sobre isso, né, nesse caso. Um é reforçar o core business, então ampliar as discussões de eficiência, resultados do negócio atual e construir os novos caminhos, né, as novas competências, as novas entregas de valor. Então, essas duas questões combinadas, a gente entende que geram diversos diferenciais competitivos para as empresas. Então, nesse sentido, a gente tem trazido uma discussão em três grandes vertentes. Uma discussão sobre a tecnologia em si, a análise de dados e modelo de gestão. A gente tem tratado esse modelo como modelo TAND, Technology, Analytics and Management. Então, dentro desse modelo, a gente tem trabalhado muito nesse sentido da automação de processos, e o mundo da automação de processos ele vem sendo permeado pelas discussões de Process Mining, e como já foram mencionados nas palestras anteriores, nos painéis anteriores, o Process Mining é uma tendência muito significativa no mercado, e a gente vê isso em diversos aspectos, né, tanto do consumo dos próprios clientes, quanto diversas plataformas de mercado adotando as tecnologias relacionadas ao Process Mining. Então, no desafio em si, né, nesse contexto desse caso que a gente vai apresentar aqui, é um caso de uma empresa brasileira, uma grande empresa brasileira, que trabalha no mercado de utilities. Então ela é uma concessionária, né, de serviços no Brasil, que trabalha com 2 milhões de clientes, né, um pouco mais de 2 milhões de clientes, tem 19 mil quilômetros de redes de fornecimento estabelecidos, instaladas no Brasil, atende 94 municípios na região sudeste do Brasil. E dentro dessa empresa, a gente vai tratar esse processo que é o Procure to Pay, né? Desde a aquisição da necessidade de uma compra até o pagamento daquela compra. Então, esse é um processo que ele é comum, né, em todos os back-office administrativos, e a partir desse processo a gente vai ter alguns desdobramentos de necessidades de automação que são muito comuns e transversais. Então a gente vai discutir um aprofundamento de quais foram as soluções que essa empresa adotou e quais foram os benefícios que ela teve. Então, dentro desse cenário, nesse processo, a empresa trabalhava com 1.800 execuções, né, instâncias de processo sendo executadas por mês. É um volume alto, né, com um número alto de fornecedores. Então, esse é um recorte específico. Existiam alguns segmentos desse processo de pagamento que ainda não foram abordados, então esse número no todo ele ainda é maior, mas dentro desse recorte do mundo, do universo da automação, significa esse número aqui de 1.800 processos por mês. O desafio era ampliar a eficiência desse processo, reduzindo custos, né? Então a gente tinha ali uma questão de redução de custos como driver relevante para esse trabalho. E esse contexto, aqui trazendo um pouco mais do universo da tecnologia e como que ela está associada, a gente tem uma discussão de hiperautomação. O que é essa hiperautomação? Aqui é um universo muito importante. O Gartner, né, um grande instituto de pesquisa, né, dentro do mundo da tecnologia, ele vem propondo, né, essa discussão de que uma tecnologia apenas, ela não vai gerar todo o resultado, né, não consegue ter todo o potencial dela destravado. Então, é necessário combinar tecnologias diferentes e trabalhar esse ecossistema em conjunto. Então, na hiperautomação, a gente vai ter uma visão
de RPA, né, o Robot Process Automation, uma visão do Process Discovery, o Process Mining, né, em alguns momentos é tratado de maneira em paralelo, né, mas no fundo é uma discussão irmã aqui, né, em conjunto, a IBPMS, plataformas de low-code, plataformas de business routine. Então, a gente vai ter uma série de tecnologias que, combinadas, vão gerar efeitos melhores, resultados maiores, né? Tanto do ponto de vista de olhar para o consumidor, olhar para objetos, componentes, recursos, olhar para aplicações de sistema e o ecossistema todo integrado e conectado, né, com foco em geração de inteligência. Então, a ideia do Hyper Automation, né, proposta pelo Gartner, é essa combinação, e a gente vai discutir um pouco sobre como que o Process Mining ele pode se conectar com essas outras tecnologias e ampliar esse horizonte de entrega de valor. Voltando, né, ao processo do Procure to Pay, que foi mencionado anteriormente, esse aqui é um recorte simplificado, né, bem resumido, só para a gente conseguir tangibilizar sobre o que se trata esse processo, e ele vai desde a emissão de um boletim de medição de contratos, né, onde o fornecedor vai dizer os serviços prestados, vai informar para a empresa tudo que foi executado durante determinado período, esse boletim é recebido, é criada uma requisição de compra, essa requisição é aprovada, ela vira um pedido de compra, esse pedido de compra ele se transforma em seguida numa medição contratual, e essa medição contratual habilita a realização de um pagamento. Então, uma simplificação desse fluxo, que é o fluxo de uma etapa, né, do Procure to Pay, que foi debatida e transformada nessa organização. Então, quais foram as etapas de transformação? Primeiro, a gente tem uma grande etapa, né, que muitas empresas já têm estabelecido de longa data, que é o uso de um grande RP. Então, nesse caso, era a utilização do SAP no SAP para conseguir controlar todo esse processo. Esses processos dentro dessas grandes plataformas eles são bem padronizados, né? Então, você tem uma série de vantagens de conseguir capturar dados, né, debater ali e estruturar as informações. Então, geralmente a primeira onda vem focada muito no controle financeiro, né, com um aumento de melhoria ali para você ter, não evitar qualquer desperdício de pagamentos incorretos, controlar o consumo dos contratos. Então o RP consegue habilitar ali uma camada de dados estruturados. Em seguida, esse processo teve uma implementação de um BPMS que orquestrava toda a execução, né, todo o workflow de ponta a ponta. Muito em função de você ter diversos atores diferentes respondendo a esse processo. Então, você tem desde atores terceirizados, então os representantes dos fornecedores que não estão vinculados direto aos ambientes da empresa, né, aos sistemas da empresa. Então, eles podem utilizar o BPMS como forma de transmissão de dados. Então, nesse momento, você para de se comunicar por e-mail, né? Então recebe e-mails de maneira não estruturada, você tem que ficar garimpando aqueles e-mails, corrigindo as informações. Então, nesse momento, você já vai ter formulários estruturados, com datas registradas, então você sabe o momento que você recebeu a informação, você começa a controlar as CLAs de resposta, todos os trâmites de aprovação e todos os desdobramentos. Então, esse momento geralmente é um foco na gestão processual, que é o maior ênfase, né? Num terceiro momento, uma vez que você já tem esses dados estruturados e organizados, geralmente muitas vezes é implementado um RPA, para eliminação das atividades repetitivas, né? Eliminação daquele Ctrl+C e Ctrl+V, são atividades bem regradas, bem formalizadas, com dados muito estruturados e muito volumosas, né, e repetitivas. Então, nesse momento, você adota o RPA para conseguir fazer uma redução de custo, né? Exemplo prático, você pode trazer esses dados do boletim de medição, realizar várias ações dentro do RP com esses dados para que o processo siga, né, com os registros que precisa, sem a necessidade de um humano ficar preenchendo aqueles formulários. Então passa a ser uma atividade automatizada que elimina esforço manual, e nesse momento ali eu tenho um foco em redução de custo. Então perceba, cada momento eu vou ter um aumento de ganho, um aumento de benefício, né, associado à implementação dessas tecnologias. E na quarta onda, a gente tem geralmente o Process Mining podendo
gerar um maior impacto, ampliar os resultados dessas soluções anteriores, né? E a gente vai ver um pouco como que isso pode ocorrer dentro desse processo. Então, uma vez agora que a gente já entendeu o conceito da hiperautomação, vamos de fato na solução implementada e os benefícios atingidos. Então, para a implementação dessa solução, a gente tem algumas etapas, né? Então, a gente tem uma etapa de preparação dos logs de dados, a aplicação do Process Mining em si, a implementação de melhorias, até a gente chegar na obtenção dos resultados. Então, para a preparação dos logs, é importante que tanto o BPMS quanto o RPA estejam preparados para ter uma granularidade de registro no nível da instância processual executada. Então, muitas vezes, você vai ter as plataformas, né, de RPA podendo ter logs diversificados, e tipicamente ele vai trabalhar com processos em lote, né, que a gente chama de processos batch. Ele vai fazer um acumulamento de uma série de instâncias e vai passar a processar essas instâncias. Muitas vezes os logs eles são consolidados, né? Então o primeiro ponto é a gente segmentar esse log e trazer um grão menor. Nesse grão, o entendimento do start, né, o timestamp do start, o timestamp do fim, né? Então todo o registro de início e fim, o registro dos IDs, né, que são os correlations IDs, ou os IDs que são transversais ao processo inteiro, e a declaração das atividades que estão sendo executadas. Então, nesse caso, optou-se por declarar todas as atividades que o robô executava e todos os encaminhamentos para tratamento humano, para tratamento manual, né? Esses processos, eles vão tendo níveis de exceções, e sempre quando acontece uma exceção, a automação encaminha para o humano tratar. Então, essas identificações nos logs foram muito importantes, e também refinamentos na estrutura do BPMS. Muitas vezes o BPMS ele já está pronto para esse tipo de processamento, o que a gente precisa é alinhar os identificadores, alinhar as descrições das atividades, e essa categorização das atividades, né, mencionada aqui, ela passa a ser muito importante para a gente identificar no momento do processo aonde ela é encaminhada para um tratamento humano, né? Então a gente foi fazendo aqui toda uma distinção do que era automatizado e o que era tratamento humano. A partir dessa segmentação, a gente consegue aplicar o Process Mining e começar a entender todas as repetições, os momentos onde ocorrem alguns problemas. Então, por exemplo, era possível verificar que muitos dos pedidos de compra, eles não eram processados, não ganhavam medição porque o orçamento contratual ao qual estavam vinculados estava superado. Então, você precisava fazer uma transferência orçamentária, você precisava fazer um ajuste orçamentário. Então, isso era muito recorrente o fato do erro na descrição do objeto a ser medido, do serviço prestado. Então é possível verificar todos esses pontos e os efeitos que isso traz, o impacto que isso traz. Então a gente consegue identificar o tempo de demora que é gerado por cada um desses pontos, e a gente consegue financiarizar esse tempo de demora, né? Quais são os serviços que eu estou contratando para fazer esse processamento e que estão sendo retrabalho, que estão sendo esforços adicionais que não seriam necessários. Então, à medida que a gente identifica esses pontos, isso vira insumo, né? Vira um backlog para fazer melhorias, né? Para implementar melhorias em todo o processo. Então aqui acho que a grande mensagem é a gente entender essas tecnologias irmãs, né, ali que são o BPMS, o RPA, né, junto com o Process Mining, como tecnologias complementares que vão poder estruturar os dados, né, que muitas vezes é um grande desafio, né, a gente ter os dados estruturados, bem consolidados, íntegros, para que a gente aplique as tecnologias de Process Mining. Então essas ferramentas elas vão poder habilitar a captura dos dados, né? Muitas vezes os RPs já têm essa característica, mas nesse intervalo entre o RP e a informação chegar estruturada, essas outras tecnologias vão assessorando e vão ampliando o horizonte de análise. A partir desses dados, a gente conseguiu revisar os processos, então toda a interlocução com o fornecedor, fazer uma gestão da mudança, um aculturamento com eles para
mostrar a importância do preenchimento correto dos dados, né? Alterar formulários, então percepções do tipo o ícone que aparece, o drop list, né, é muito pequeno, a informação é muito parecida, então é fácil errar na hora que eu estou em campo, né, processando, verificando uma rede que está sendo instalada, então estou usando o celular, então posso melhorar esse formulário, pensar outras questões de usabilidade para reduzir essa quantidade de erro, ajustar as regras de negócio dos RPAs, os tratamentos, de forma que ele não precise enviar sempre para o humano, ele possa fazer uma tratativa a mais. Então, tudo isso foi implementado para que a gente conseguisse chegar em si, a partir desses insights gerados pelo Process Mining, no resultado de obter uma redução de R$400 mil por ano no tratamento desse processo, né, que veio a partir de uma eficiência de 30% de aumento de eficiência na atuação dos robôs. Então, a gente aplicou toda essa estrutura para conseguir identificar os pontos críticos e atuar de maneira mais cirúrgica na atuação do RPA, e o RPA conseguindo gerar mais resultado do que ele estava gerando antes, né? Então, essa é uma visão geral de como a gente pode complementar ali as diversas tecnologias com o Process Mining. Era essa a mensagem que a gente queria passar. Cleiton, fique à vontade. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz, aí pelas contribuições. Certamente aí já chegaram aqui algumas perguntinhas interessadas aí, mas vamos deixar para responder as perguntas aí depois dos demais participantes. Eu queria chamar a Tatiana para comentar um pouco aqui sobre a experiência dela também nos projetos dela aí dentro da Accenture. Tatiana, a palavra é com você. Obrigada, Cleiton. Eu compartilho aqui, né? Isso. Compartilhar a tela. Peraí, desculpa. Tarará. Me fala se tá dando certo aqui o que eu tô fazendo. Pode deixar que eu te aviso. Ó, tá aparecendo? Apareceu. Tá Perfeito. Bom. Joia. Então aqui, pessoal, primeiro, obrigada pelo convite novamente. Eu vou só contar 2 minutinhos quem é a Accenture. Para quem não conhece, a Accenture é uma empresa global de consultoria. A gente presta uma série de serviços, desde a estratégia até a operação. Então, quando eu falo dos serviços de estratégia, qual que é a estratégia de negócio, como que eu vou olhar para a consultoria por indústria, eu vou fazer toda a parte de transformação das grandes empresas. A gente também tem um pilar bem importante, que é o pilar de Interactive, que é onde eu olho muito a parte de experiência, que eu olho design, que eu olho um quê de marketing como um todo. A gente tem também toda a parte de tecnologia, então implementação, suporte de sistemas, pelo que a gente é super conhecido, e a gente faz também o operations, que é realmente operar no lugar dos nossos clientes em uma diversidade de linhas de negócios possíveis, tá? Então, a gente está no mundo inteiro e estamos também no Brasil. Aqui, como o Cleiton me apresentou no começo, eu cuido de clientes de saúde e de life science, né? Então, acho que não dá para fugir um pouco do que aconteceu quando chegou no Covid para esses clientes. É muito engraçado que todo mundo acha que quando começou o Covid, isso foi ótimo para a indústria de saúde. Mas quando você olha principalmente os prestadores de serviço, ou seja, os hospitais, os laboratórios, a gente pode pensar isso em 3 grandes momentos, né? O primeiro momento ele foi muito negativo, porque as pessoas estavam morrendo de medo de sair de casa, então com isso você simplesmente não ia para os hospitais fazer aqueles procedimentos eletivos que tipicamente se fazem e que é aquilo que enche os hospitais, e ao mesmo tempo comprando uma série de insumos e não sabendo o que estava acontecendo e como que você se organizava para isso. Então ele piorou muito o resultado de quase todas as instituições, todos os prestadores de serviço. Ele teve um segundo momento em que você começa a pensar, que foi tipo de março a dezembro de 2020, que você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ele ainda está bem ruim, você começou a resgatar algumas coisas, mas ainda não chegou lá, e agora a gente está vivendo um terceiro momento, né, que você está começando gradualmente a ter mais procedimentos, porque você já entendeu que esse é o novo normal, que as vacinas estão chegando, mas mesmo assim, você não está conseguindo ter tanto acesso como você tinha antes, né? E você ainda não está entregando os resultados de negócio que você
costumava entregar. Então, frente a isso, boa parte das instituições de saúde tiveram que discutir eficiência. E voltando àquele conceito muito clássico de eficiência, o que elas tinham que fazer? Como que eu vou fazer mais com menos, né? Como que eu vou ou me conseguir garantir aumentar minhas receitas, ou como eu vou reduzir os meus custos, de tal forma que eu vou garantir que as minhas instituições fossem mais eficientes. E quando a gente fala em eficiência, obviamente que cada organização está num momento de eficiência diferente, mas a gente pode pensar a eficiência como uma grande jornada, né? Então, você tem aquelas organizações que estão num comecinho dessa jornada e que se acaba fazendo muito mais ações táticas para redução de custo e aumento de receita, onde o olhar mesmo é um olhar bem de processos. Você tem organizações que estão num segundo nível de maturidade, que elas já estão mais maduras em processo, mas daí você vai começar a olhar que ferramentas mais eu posso colocar, como é que eu vou ter uma gestão estratégica para essa parte de melhoria de custos e receitas. Então, o que eu posso fazer diferente? E daí você tem organizações bem mais maduras, que elas estão sempre procurando inovação, vendo como que elas vão fazer as transformações organizacionais, de tal forma que elas vão ter mais eficiência ao longo do tempo, né? E daí, quando você fala em eficiência, tipicamente você vai, eficiência ainda mais de processos, você vai olhar em 3 grandes dimensões, né? Você vai olhar o processo por si mesmo, você vai olhar as pessoas e governanças e a tecnologia para isso. E daí, toda essa parte de process mining, ela chega como essa parte de intersecção de artificial intelligence com as disciplinas de analytics, para ajudar a olhar muito melhor para os processos, fazendo um quê, né? Que eu pego toda a parte de process thinking com data science, para ver onde que eu posso ser mais eficiente. Como que se faz isso, né? Se faz isso em quatro dimensões. Um é toda a parte de análise de processos propriamente ditas, né? Então, onde você detalha cada uma das etapas, você compreende o que está indo, quais são as entradas, as saídas, como é que você tem operação e etc. Você tem uma segunda dimensão, que é toda a parte de data mining, ou seja, você vai tendo essa estruturação e conhecimento para ver de onde vêm essas minhas informações. Você tem toda a parte propriamente de modelagem de processos, onde você vai desafiar aquilo que existe e como existe, etc., e o machine learning. E com tudo isso, você chega no process mining, né? Eu acho que o Luiz apresentou muito bem aqui, as bolinhas elas andam em uma forma bem diferente, mas no fim o método é muito parecido com o que o Luiz acabou de falar, né? Então, basicamente, toda vez que você vai fazer um process mining, você passa por 4 grandes momentos. Um é aquele momento que você vai você vai coletar todos os logs de data, né? Muitas vezes você fala assim, eu não tenho a informação, mas calma, você tem uma série de sistemas, todas as empresas têm, independente se você usa SAP, se você usa um sistema de gestão hospitalar, o sistema que você tem, à medida que as pessoas vão fazendo as suas atividades, elas vão deixando aqueles registros, né? Então, você tem que partir desses logs, a partir desses logs, o que você vai fazer? Você vai ter que estruturá-los, você vai ter que estruturá-los. Essa estruturação vai em todo aquele momento que você vai fazer o mind reading de data, né? Então, que você vai coletar e combinar as atividades e vai conseguir ter isso de forma bem estruturada, para a partir daí você ter a visualização dos seus processos como um todo, então que é quando você monta aqueles fluxos todos, e daí você vai começar a ter a sua etapa de conhecimento. Então, que vai permitir com que você vai ter todas as decisões de gestão baseadas no que efetivamente acontecem nos processos, né? E não nos achômetros ou nos sentimentos de outras pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo, numa estrutura de saúde, né? Então, a gente tem toda estrutura de saúde, ela tem a sua cadeia de valor, e você pode pensar em em 2 grandes dimensões para você implementar o process mining, né? Você pode pensar nas estruturas funcionais, que elas são basicamente as mesmas para todas as organizações. Então, você tem o ciclo da receita, o order to cash, o ciclo de compras, que foi o que o Luiz acabou de apresentar, que é o procurement to pay. Você tem toda a parte de gestão de pessoal, tecnologia e inovação,
em um caso de hospital, você tem diretoria clínica, e você tem todas as estruturas de jornada, né? Então, que são os fluxos propriamente ditos, que é onde está o seu core business, onde roda grande parte da sua cadeia de valor. Então, acho que o horário anterior ao nosso estava realmente discutindo alguns casos de saúde, que é exatamente isso. Como que eu consigo ser mais eficiente num pronto-socorro, numa internação, num centro cirúrgico e etc. Então, você pode olhar em qualquer uma das dimensões e o modelo de Process Mining, ele é aderente a qualquer uma desses olhares. E daí, quando eu defino qualquer um dessas dimensões para olhar processo a processo, o que acontece? Quando você faz em processos mais tradicionais, você tipicamente olha os processos, os grandes processos, você acaba desprezando as exceções. Você desenha aquilo que a gente chama dos caminhos felizes. Só que quando a gente entra nas técnicas de Process Mining, a gente consegue ver aquilo que não são exatamente os caminhos felizes, né? Que são aquelas exceções, que é aquilo que é o difícil, que é porque que eu estou gastando tempo, que é onde eu vejo os meus gargalos e etc. E daí o Process Mining, ele é muito importante porque ele tem todo esse cruzamento com Analytics e ele é diferente de um mapeamento consultivo, né? Então, se a gente pensar aqui em 4 grandes olhares, quando eu faço um desenho de processo baseado no zero, num modelo bem consultivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas pessoas que fazem aqueles processos no dia a dia, eu vou fazer entrevista, eu vou fazer workshop, eu vou perguntar, mas e isso, e quando é que aquela exceção e etc. Enquanto quando eu tenho o Process Mining, eu vou realmente olhar os logs de sistemas, eu vou conseguir olhar aquilo que efetivamente acontece, né? Outra diferença é que quando eu olho o mapeamento mais consultivo, eu tenho um processo muito idealizado, né? Aquele que eu falei, né? O caminho feliz. Eu acabo tendo menos a visibilidade do gargalo e eu acabo tendo menos a visibilidade de quando isso acontece. Já quando eu vou por um processo, para o mapeamento com Analytics, eu tenho dados e fatos de quando aconteceram, quais foram as suas variantes, quais foram todos os gargalos ocultos que tem aqui. Outra coisa que também é bem importante é que no mapeamento tradicional, ele acaba sendo um processo lento, com alto nível de esforço para a gente chegar nos resultados, né? Porque, em geral, você faz uma primeira passada, o pessoal esquece os casos de exceção, os resultados não estão tão bem aderentes com aquilo que foi pego nas entrevistas, né? Enquanto que no Process Mining ele acaba sendo muito mais rápido, você acaba tendo menos necessidade de entrevistas, você consegue, a partir de todos os registros, ter isso de forma mais acurada. E, por fim, a grande diferença entre os dois é que, enquanto no consultivo ele acaba sendo uma análise bem pontual, que você tem ou não a possibilidade de um maior detalhamento de acordo com as mudanças que vão acontecendo, no Process Mining você tem análises que elas são mais complexas e você consegue tê-las de maneira mais simples, você consegue fazer alguns filtros e vendo como que as mudanças acontecem no tempo e por aí sucessivamente, tá? E outra coisa que é bem legal, quando eu falo nessa jornada de evolução, muitas vezes você fala, eu tenho uma cadeia X e eu quero colocar robôs, eu quero fazer automação nela, e você não tem muita certeza de onde eu gasto meu dinheiro para fazer aquela coisa num primeiro momento, né? Então, quando você coloca o Process Mining, você efetivamente consegue identificar como acontece hoje, né? Você vê qual que é a performance, você olha os seus gargalos, etc. Você olha os Ctrl-Cs, Ctrl-Vs, que nem o Luiz estava falando, você consegue efetivamente fazer, um segundo momento que você faz essa harmonização e padronização de processos, para depois você fazer automação de maneira muito mais assertiva. Então, ela te gera um salto de eficiência que é super importante para quem está com essa agenda em pauta. Outra coisa que é bacana falar dos sistemas de Process Mining é que hoje você tem N ferramentas possíveis para fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, todas elas permitem que você vá fazer as coisas de forma mais automatizada, que você consiga fazer de forma exaustiva
o monitoramento dos processos de ponta a ponta, então não é só um pedaço ou só outro. Ele é baseado em dados, então você sai daquele lugar de o sentimento, eu acho que é assim, o problema é assado, etc. E você tem um olhar de melhoria contínua, né? Você está o tempo inteiro fazendo e podendo refazer para garantir que os seus processos eles estão mais organizados e eles estejam sendo tratados onde estão as causas raízes dos seus problemas. O que acontece é que a gente ainda é uma prática não tão comum no Brasil, né? A gente não tem tantos casos de utilização, mas você tem muita coisa para ser feita, né? Então, pensando em 3 grandes grupos de coisas que podem ser feitas com o Process Mining, você tem um primeiro grupo que você fala de toda a parte de descobertas e recomendações de melhoria. Então, onde você vai ter o mapeamento do processo e ver onde que você vai melhorar, você consegue fazer todas as simulações de propostas, avaliar os outcomes e fazer novas simulações, etc. E monitorar essas alterações. Um segundo bloco é toda a parte de medir performance e dimensionar recursos. Então, você consegue avaliar a performance dos seus recursos comparando um com o outro. Então, você consegue ver, por exemplo, eu tenho uma pessoa fazendo esse fluxo de procurement to pay. Nessa pessoa eu tenho essa produtividade, como eu faria com outra pessoa, como que eu aloco a melhor pessoa em cada etapa do processo. Então, você consegue ir criando benchmarks para ir buscando sempre o melhor em cada um deles, né? Você tem toda essa parte de quantidade de recursos necessários e toda a parte de sugerir esforços para melhor alocação dos seus recursos. E um terceiro bloco que a gente pode falar é muito da parte que a gente tem de avaliação de fraudes e implementações de outros serviços, né? Então, eu posso ver se tem fraude ou não, de acordo com as variantes que eu estou esperando. Eu posso, por exemplo, estimar o takeover de alguns processos. Eu posso colaborar na criação de speeches diferentes. Então, esses são alguns dos casos de uso que a gente pode ter com Process Mining, que ainda não estão super usados aqui no Brasil, mas que tem muito espaço para a gente melhorar com isso. E aqui, por fim, eu trouxe um caso que a gente fez numa indústria farmacêutica, onde a gente avaliou 4 grandes processos, né? A gente avaliou o Record to Report, Financial Control e Compliance, o Source to Contract e o Product Life Science Management. E para esses 4 macroprocessos, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu achar benefícios em 5 grandes áreas, né? A gente identificou 8 casos de uso em que a gente pode constantemente estar buscando e refinando essas melhorias. E a gente já tem 4 casos de uso que foram implementados ao longo deste projeto. Então, era um pouquinho disso aqui que eu queria compartilhar com vocês hoje. E voltando aqui para você, Kleber. Obrigado, Tatiana. Bom, acho que depois já temos outras perguntas que chegaram aqui, mas antes eu queria chamar o Thiago aqui para também apresentar um pouquinho do trabalho dele dentro da ICTS Protiviti. Thiago, a palavra está contigo aí. Estão chegando algumas perguntinhas aqui, na sequência a gente já começa a nossa discussão. Combinado, Cleito. Bom, acho que as 2 frases que eu mais ouvi nos últimos 12 meses é: você consegue ver minha tela e você está no mudo, né? Eu acho que... Já estou vendo aqui tudo certinho. Vendo? Então, ótimo. Então, vamos começar. Bom, pessoal, então primeiro, Cleiton fez uma breve introdução, então eu sou o Thiago, responsável pelas soluções de automação de processos aqui no ICTS Protiviti, tá? Para iniciar aqui, eu vou falar um pouquinho da nossa empresa. A ICTS Protiviti a gente representa aqui a Protiviti, que é uma rede global aí de consultoria, focada aí também na parte de gestão de riscos e auditoria. A gente vem sendo pioneiro aí no mundo em utilizar o Process Mining em processo aí muito focado em auditoria, tá? Mas também já temos alguns cases aqui para compartilhar com vocês de processo de melhoria de performance, etc. E a ideia aqui da apresentação hoje é ser bem pragmático aqui para mostrar para vocês de fato como o Process Mining pode trazer valor aí, pensando em alguns setores e em alguns processos específicos, tá? Vou fazer um apanhado geral aqui de alguns cases que a gente trabalhou.
Bom, só antes aqui, eu acho que a Tatiana trouxe um pouco essa visão também, né? Mas eu acho legal a gente mostrar que o Process Mining, o que ele busca trazer, né? Ele busca trazer numa etapa de diagnóstico, por exemplo, maior assertividade e um diagnóstico mais veloz, né? Então, a gente tem essas abordagens tradicionais, que a gente pode ir desde uma avaliação de documental, né? Entender ali o que os processos que estão documentados, procedimentos para achar gaps, achar pontos de melhoria. Posso reforçar isso com entrevistas presenciais, ali alocar time de consultores para ir avaliar o próprio time dentro da empresa, entender os processos como eles estão acontecendo em loco. E depois eu posso fazer um link, trazer dados ali para reforçar o que eu eventualmente diagnostiquei ali nas minhas entrevistas ou nas minhas avaliações documentais, né? Essas abordagens, elas geralmente consomem muito tempo, elas não têm uma visão geral. Então, por exemplo, falando de um processo de logística, eu posso colocar ali um consultor para mapear o processo todo em um centro de distribuição, mas quando eu vou ver, a empresa tem 5, 6 centros de distribuição e o processo eventualmente pode acontecer de forma diferente, tá? Então, não vou ter a visão do todo. Aí, no caso, o Process Mining, a ideia é que, com base no que é transacionado, que está dentro de sistemas, eu posso tanto acelerar esse diagnóstico, quanto trazer ali mais informações, ter uma visão mais completa de como o meu processo está andando. Depois, numa etapa ali de, vamos falar isso no diagnóstico, entendi o que preciso fazer, o que preciso melhorar. O Process Mining pode me ajudar também a ver como o processo está acontecendo a partir de agora, comparar com o anterior e medir de forma muito clara quais foram os benefícios ligados a algumas ações que eventualmente eu tenha implementado. Tá? Falando aqui de 2 setores, eu trouxe 2 setores aqui como exemplo, mas depois eu posso citar alguns outros. Primeiro aqui falando de manufatura, né, de indústria, a gente tem esse case desse cliente que tinha como objetivo ali reduzir o lead time, né, o tempo de entrega ali dos produtos dele, né? Então a gente usou ali o Process Mining para entender todo o fluxo logístico desse cliente, né, entender potenciais retrabalhos. Então a gente viu, por exemplo, tinha muito caso de retrabalho ali ligado à parte de separação. O pessoal separava o pedido de venda, o pessoal da expedição fazia aquela conferência, encontrava que estava divergente, itens sobrando, itens faltando, e depois esse pedido precisava ali voltar para uma etapa de separação para complementar. Isso gerava retrabalho, aumentava o tempo. Tinha casos de pedidos entregues ali sem estarem completos, em todos os itens, que isso gerava ali também um retrabalho para fazer uma nova logística de entrega. E uma série de atividades manuais ao longo do processo, né, principalmente ali na parte de geração de documentos ligadas ao transporte, etc., que impactavam tanto no fluxo, tanto no tempo de entrega, quanto também ali na parte de custos do processo, né? Então, com esse diagnóstico inicial, entendendo esses pontos, esses gargalos, retrabalhos, atividades manuais, a gente conseguiu trazer algumas recomendações permitindo para o cliente tanto reduzir custo, né, eliminando algumas atividades manuais que estavam muito presentes ali no processo logístico, quanto também ali as ineficiências desses retrabalhos, e isso permitiu ali uma redução do tempo médio de entrega de 42 para 30 dias. Então, o caso da indústria, que o processo logístico sempre está presente ali, é importante na cadeia de valor, essa é uma aplicação muito interessante de Process Mining. Falando do setor financeiro, eu trouxe aqui um caso ligado à parte de concessão de empréstimos. Então, fizemos toda a análise ali, extraindo todos os empréstimos de um determinado período desse cliente, ali em torno de 68 mil pedidos de empréstimo, em torno de 10 bilhões. A gente viu que, no fim, a taxa de concessão desses empréstimos era de 52%. Isso levava ali 78 dias para ser processado em média, e existiam 34 mil caminhos diferentes para que o empréstimo fosse concedido. Isso porque tinha um excesso de atividades manuais ao longo desse processo, enfim, tinha que fazer uma série de checagens ali ligadas à validação tanto de quem estava concedendo, de quem estava pedindo o empréstimo, quanto de garantias, etc. E isso acabava consumindo muito tempo das pessoas envolvidas e não tinha uma ordem. Às vezes uma pessoa fazia uma análise antes, outra depois, enfim, essas atividades sem uma padronização geravam esses milhares de caminhos aí que a gente viu. E muitas vezes o empréstimo poderia ser até negado por uma causa que não estava ali, vamos falar, prevista no manual da empresa, né? Então, depois desse diagnóstico, incluiu ali tanto uma padronização das atividades do processo de concessão de empréstimo, quanto uma série de automações ali. O próprio Luiz Huber falou um pouquinho de RPA, a Tatiana também,
enfim, a gente também aqui trabalha a parte de RPA depois para ajudar, né, vamos falar com esse diagnóstico, a automatizar algumas rotinas. Outros setores que eu não mencionei aqui, mas que são interessantes também, o próprio setor de utilities, né, que a gente tem muito serviço de campo, acompanhar, por exemplo, desde uma abertura de um chamado até um atendimento em campo, seja de uma rede elétrica, uma concessionária elétrica que vai lá fazer um reparo, seja um provedor de telecom, né, que tem que ir ali na sua casa consertar alguma questão de roteador, etc., no seu bairro, consertar a linha. Enfim, esses processos também são processos que, nesse caso dessas indústrias, também são muito procurados e muito utilizados process mining para trazer esses benefícios. Falando um pouquinho aí por processo, né, a gente entendendo alguns dos processos, a gente trabalha muito 7 ciclos financeiros, né, então P2P, que é o processo de compras e pagamento, ou O2C, que é o ciclo da receita, também tem Hire to Retire, que é o processo todo de RH e folha. Então, existem diversas aplicações aqui ligadas aos ciclos financeiros, que estão muito presentes aí nos back-offices das empresas. Eu trouxe 2 aqui, um ligado a compras, que talvez seja o mais conhecido, aí, todos conheçam a aplicação de Process Mining em compras, mas um caso legal aí, focando mais na parte de riscos, né? Então, a gente tinha esse cliente aqui, que achava que estava tendo desvios dentro do processo de compras, então a gente fez toda uma avaliação utilizando o Process Mining do ciclo, desde a requisição até o pagamento, né, 92 mil pedidos de compra, totalizando ali 2 bi em valor, um prazo aí de 95 dias, esse prazo aqui muitas vezes é bom que seja alongado, significa que muitas vezes você está com um bom prazo de pagamento, médio de pagamento, né, mas existem atividades ali que não é legal você perder tempo, e também ali você tem aí uma incidência muito grande de atividades indesejadas nesse processo, que a gente chegou num patamar ali de 59%. Né? Isso estava muito ligado ali às compras que o pessoal chamava de emergenciais, mas no fim acabavam sendo regularizações. Né? No afã de resolver um problema, o cliente buscava fazer essa compra, emitir a nota fiscal e aí depois precisava pagar. Né? Então, quando você ia olhar lá o fluxo do processo, ele já iniciava na nota fiscal, para depois seguir todo o trâmite interno de pedido de compra, lançamento dessa nota e programação para pagamento. Né? Mas, enfim, já estava contratado. Então, entendendo esses caminhos, entendendo o que estava gerando essa necessidade em termos, né, de timing, né, para o pessoal fazer essas compras, a gente conseguiu ali implantar melhorias e isso teve um impacto direto ali no aumento de compliance do processo. Né? Uma vez que o processo ágil, eficiente, de compras desestimulava o pessoal a fazer o processo por conta própria. Né? Aqui no ciclo de receita, eu trago um exemplo aqui do setor de distribuição de energia elétrica, né? Da mesma forma que eu falei ali da parte de manutenção, que nesse setor é crítico, também o ciclo da receita ele é um ciclo muito complexo, né? Você tem desde o início ali de leitura do consumo, geração de fatura, envio, as cobranças, até você, de fato, receber ali no final os valores, né? Então, a gente também entendeu um pouco desse ciclo de geração, tanto leitura, geração da fatura, envio para o cliente, as cobranças que eram realizadas, para entender ali, né, o que seriam as potenciais melhorias. E aí, nesse caso, entendendo ali, né, principalmente a questão das formas que eram feitas as cobranças, SMS, e-mail, enfim, as diferentes maneiras que era cobrado, qual era a eficiência de cada um deles, qual era o perfil do cliente, né, que respondia esse tipo de cobrança. Às vezes o cara esquece por esquecer mesmo, enfim, a gente trazendo essa cobrança, ele ia lá e pagava no mesmo dia, então a gente viu que poderiam ser mudadas algumas regras ali internas para fazer essa cobrança, e isso trouxe tanto ali uma redução de descontos, né, porque muitas vezes você tinha que dar desconto para estimular um pagamento atrasado, quanto também um aumento muito grande aí das faturas pagas dentro do prazo. Né. E falando um pouquinho aqui também de outros processos que a gente vê, né, não ligados aos 7 ciclos financeiros, a gente também tem uma série aí de processos, por exemplo, de TI, atendimento de chamados, a gente consegue usar o Process Mining para entender a eficiência desse processo dentro das empresas, próprio atendimento, saque de clientes, os processos de logística aí em empresas de varejo eletrônico, né? Acho que todo mundo aqui recebe ali um e-mail quando compra na internet, falando, nossa, seu pedido já está entregue à transportadora, agora ele está em rota de entrega e foi entregue, né? Obviamente que
para as empresas existem muito mais informações nos sistemas dela que podem ser explorados para melhorar esse processo e reduzir eventualmente o tempo de entrega. Por fim, né, aqui a Protiviti, que, como eu disse, é pioneira aí na questão de auditoria, de utilizar o Process Mining como uma ferramenta para suportar as áreas de auditoria, eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode usar o Process Mining dentro da gestão de riscos, né? Então, desde uma auditoria contínua, né, auditoria tipicamente você vai ter uma amostragem que você vai testar para ver se um controle foi efetivo, se o processo foi executado da forma correta. Aqui com o Process Mining eu posso testar 100% da minha base, né, pensando que eu estou acessando todos os dados que estão contidos dentro do sistema da empresa. Eu também posso criar os testes dos controles dentro da lógica do Process Mining, né, ver se o controle que eu implementei está sendo respeitado, está sendo efetivo. Existem também várias aplicações aqui mais fora do Brasil que a Protiviti já fez, ligada à lavagem de dinheiro, né? Então, desde que uma transação bancária é considerada suspeita, isso tem todo um fluxo de validação, então usar o Process Mining para entender como está sendo feito esse fluxo de validação, ele também é uma aplicação bem utilizada. Esse aqui é um exemplo de um processo também de venda, né, que a gente rodou. A gente tinha 10 controles dentro do processo de vendas, a gente implementou 18 testes analíticos que poderiam ser rodados aí em tempo real para monitorar esse processo. E aí, para essa amostragem inicial de 113 mil transações, a gente encontrou que 500 exceções, né, ou seja, processos em que o controle não pegou. Se eu fosse fazer uma amostragem, talvez esses 500 aí, de alguma forma, ficassem fora da minha análise, né? Então, é interessante aqui o conceito de Process Mining para gestão de riscos, porque ele amplia a minha base de teste, ele amplia a possibilidade de eu identificar ali algumas exceções. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, deixei aí meus contatos. Se quiserem escanear aí para me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Cleiton. Muito obrigado, Thiago. Eu gostaria de chamar todos de volta aqui para a gente ter uma discussão, né, com todos participando aqui. A gente já tem uma série de perguntinhas. Primeiramente, a Upflux quer agradecer vocês, né? Acho que o Luiz já começou ali comentando sobre, ajudando, né, todo o trabalho que vocês fazem, de ajudar a levar inovação para o cliente de vocês. Acho que a Hello Group organizou um evento, né, onde a Upflux já teve a possibilidade de conhecer alguns desses clientes, desse cenário que ele comentou, né? Acho que a MedSenior foi um deles, né? Que hoje é um cliente nosso aí, graças ao evento de inovação que vocês promoveram e permitiram essas conexões. Da mesma forma aí a Tatiana, né? Na Accenture fez um trabalho bastante similar com o Einstein, né? Onde a gente também aí tá estreitando relações e o Thiago, né? Ainda a gente não fechou, mas vamos fechar ali. Estamos com uma iniciativa muito parecida aí em andamento, né? Então, só agradeço a parceria aqui com vocês. E, pessoal, acho que para começar, Luiz, veio uma perguntinha aqui para você, que eu acho que foi da Fernanda, né? Dentro desse cenário que você apresentou de P2P, né? Quais que foram ali as ineficiências, né? Que vocês descobriram, né? Com o Process Mining para trabalhar ali no ganho de eficiência ou na eliminação ali de desperdícios, né, dentro do case que você trouxe ali. Perfeito. O maior desperdício que a gente encontrou foi o retrabalho gerado por você ter que reprocessar pedidos de medição, né? Então, muitas vezes esses pedidos de medição eram iniciados, porém eles não eram concluídos por questões problemáticas ali ao longo do fluxo. Então, você tem ali uma questão de falhas cadastrais, inconformidades cadastrais muito comuns, e você tem uma questão também de problemas orçamentários, né, e ineficiência no planejamento orçamentário. Então, esses dois foram os dois maiores focos, né, de trabalho. Além desses dois, a gente teve alguns outros focos, né? Então, toda a questão de saneamento de base de pedidos de medição, então toda a forma pela qual era feito o processo, muitas vezes existiam falhas de entendimento na comunicação entre o fornecedor e a empresa contratante. Então, muitas vezes, o próprio fornecedor não entendia da forma que ele precisava fazer a medição, e isso foi muito fácil de perceber ao longo dos logs, né, analisando os logs com o Process Mining. Então você consegue ter uma visão ali mais simples, à medida que você vai categorizando bem
e tem um log estruturado, fica muito fácil de ver, né, quais são essas ocorrências, e à medida que você tem, como a Tatiana comentou, né, o próprio Thiago, essa visão do todo, a visão real, né, porque não é uma questão de entrevista, de você perguntar percepções, ali é de fato o que está acontecendo, então é muito mais fácil você encontrar causa raiz, é muito mais rápido o processo. Bacana, obrigado, Luiz. A gente teve uma outra perguntinha aqui, né, do Leandro, né, relacionado, bom, para ele, né, ficou claro, né, a questão de entender, né, o valor do Process Mining antes, né, de um processo de automação, antes de RPA, mas e depois? Faz sentido continuar monitorando com uma plataforma de Process Mining o processo, depois da automatização desenvolvida? Então, acho que essa que ficou aí a lacuna, né, de qual o valor ali pós a automação. Alguém quer responder essa? Tatiana, Thiago? Eu posso responder, enfim, eu acho que faz sentido, né? Eu acho que antes ele ajuda você a ter uma ideia de onde pode aplicar o RPA, mas uma vez que você implanta o RPA, eu acho que primeiro você vai ter uma comparação interessante entre o cenário anterior e posterior, né? O Process Mining vai te trazer exatamente ali os tempos que eram gastos antes, o tempo agora, taxa de retrabalho antes, taxa de retrabalho agora. Então ele vai te ajudar a ter uma tangibilização do benefício que foi trazido com o RPA. E, obviamente, também eu vou conseguindo enxergar oportunidades de otimizar o meu próprio robô, né? Então, entendendo ali ineficiências do próprio robô, do design do robô, eu posso ir ali fazendo refatorações ali para chegar num robô mais eficiente, gaste menos tempo e posso otimizar ali o uso de licença, etc., que a gente sabe que é um custo que sempre impacta nas implantações de RPA. Bacana. Gente... Acho que teve uma questão que a Tatiana aqui abordou, que eu acho que é sempre muito interessante aí trazer essa questão, né, do antes e depois, né? Então, como, né, uma entrevista, né, tem o seu valor, né, gera muitas vezes aquele fluxo idealizado, né, que está na cabeça das pessoas, e ela é fundamental, e muitas vezes, se a gente não tem dados digitalizados, ela se faz fundamental, né? Não tem como, sem dados, fazer de outro jeito. Mas quando a gente tem dados, né? E agora com Process Mining, existem alternativas, né? Acho que ficou muito claro, Tatiana, eu achei brilhante ali. Eu já li alguns artigos, né, sobre retornos, e também temos um número aqui dos projetos que a gente desenvolve, né? Mas queria que você falasse um pouquinho do save, né? Quanto a consultoria acaba tendo de save de horas, né, para um projeto de melhoria, e quanto mais assertivas são as ações, né, de um plano de melhoria com um diagnóstico, né, com uma ferramenta, né, que te dá o raio-x ali das tuas falhas, né? Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Tá no mute, Tatiana. Desculpa. Então, o saving de horas depende muito daquilo que do que eu estou analisando, né? Da complexidade da cadeia que eu estou analisando, do tempo que eu tenho que fazer, da quantidade de interlocutores que eu deveria falar. Então, pode ser fluxos muito pequenos, é muito pequeno, fluxos gigantes pode ser gigante, né? O importante é sempre a gente conseguir ter o olhar e conseguir buscar ter esse entendimento de por que estão, onde estão os problemas, etc., né? Então, por mais que eu consiga ver no Process Mining exatamente o que tem aquele gargalo, é aquilo que você falou, não obrigatoriamente eu vou deixar de ter que conversar com as pessoas, porque eu tenho que entender por que tem aquilo, né? Então, obviamente que eles são olhares complementares e que quando a gente soma esses dois olhares, a gente consegue entregar muito mais valor para o cliente, né? Acho que isso que é importante. Agora é você que está no mudo. Agora foi eu. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela. Como é feita a política de processamento de pedidos por lote, né? Eu acho que ainda se refere ao case que o Luiz trouxe aqui. Como é tratado conflitos entre clientes, fornecedores, sobre o real desempenho do ciclo do pedido, né? A gente sabe que tem muito problema de retrabalho também dentro do P2P, é bem comum, né? Ações manuais, aí, se quiser ampliar um pouquinho a resposta aí, Luiz, não sei se a gente consegue aqui adivinhar um pouquinho que a Daniela aqui queria abordar. Perfeito, a gente traz aqui um pouco.
a forma, as políticas, né, executadas ali com os fornecedores, elas vão muito caso a caso, né? Então a gente tem lá formatos contratuais diversos e aí cada fornecedor segue um ciclo. Geralmente esses ciclos vão ser ciclos mensais, só que eles não são sempre na mesma época, né? Então não é sempre no primeiro dia útil do mês. Ele pode ser no primeiro, no terceiro, então tem vários momentos diferentes. Então, apesar de ser um processo que ele tem um ciclo comum para todos, ele vai acontecendo ao longo do mês inteiro. Então você vai tendo problemas diversos ao longo do mês. E esses conflitos eles vão sendo tratados do ponto de vista contratual, estabelecido cada um deles, a gente vai ter vários segmentos, categorias diferentes. Agora, o que o Process Mining traz nesse caso, né, e as automações, né, que complementam, né, então o Process Mining ele gera um insight, ele habilita, e daí então você tem que executar uma ação, uma melhoria, né, a partir daquele insight. Então, essas tecnologias combinadas, elas vão gerando, por exemplo, a redução da ida e vinda do boletim de medição, ou da nota fiscal. Então, por exemplo, em relação ao fornecedor, uma das coisas que diminui é aquela questão da retenção de impostos. Então, por exemplo, se eu tenho o ISS emitido, ele tem que reter ISS na fonte, e se aquela nota volta no mês seguinte, ele tem que cancelar, e o trâmite de cancelamento é bem complicado, né? E muitas vezes ele perde no fluxo de caixa dele, então ele fica com dinheiro parado ali que ele já recolheu. Então, isso já diminui um pouco do problema. Outra questão é que isso fica mais rápido, né? Então, de fato, a quantidade de erro diminui e o lead time do processo reduz também. Então, também tende a diminuir. Então, assim, a gente tem aqueles ganhos que são ganhos mais quantitativos, né? A gente chama de vezes de hard dollar, né? Uma redução de custo real. Agora tem um monte de custo ganho qualitativo indireto. Né, então, essa boa relação, né, entre contratante e fornecedor é uma das coisas que é gerada a partir de ações como essa. Bacana, Luiz. Pessoal, a gente está aqui nos nossos últimos 5 minutinhos, né? Eu queria que cada um aí desse um recado, né? E um recado final aí da sua mensagem. Né? E achei muito bacana aquilo que a Tatiana comentou, né? Sobre os 3 níveis, né? De fato trabalhar em redução de custo, né? Em padronização, né, a homogeneização dos processos e, por fim, né, a busca contínua da eficiência operacional. Acho que certamente na audiência a gente tem pessoas em diferentes níveis, né, e cada processo, certamente você vai ter uma ótica, né, muitas vezes, é um processo administrativo, um processo mais de suporte, talvez teu objetivo seja não, meu objetivo é crescer, é ganhar desempenho, é melhorar o resultado, né, então, bom, queria, acho que retomar aqui de novo a Luiz, acho que você pode começar aí dando, né, um último minutinho aí de recado final aí da Elo Group e depois acho que eu passo aí para a Tatiana continuar, ampliar e também dar a despedida aí de cada um. Perfeito, acho que assim, é super parabenizar a Upflux por fazer esse evento, acho que é um tema que é antigo, eu lembro de fazendo o curso do Coursera com o professor Van der Alst, e super legal, lá atrás, e na academia a gente discutia, né, todas essas possibilidades lá atrás, e agora, 10 anos depois, a gente vê as coisas se concretizando, né, então assim, ver esse evento no Brasil, ver toda essa movimentação, é super legal, assim, ver a mudança acontecendo, aquelas coisas que foram idealizadas lá atrás, que a gente tinha certeza que não, isso vai fazer muito sentido. Naquela época a tecnologia ainda não permitia, mas agora a condição está favorável e super feliz por estar aqui participando e parabenizando vocês e todos os palestrantes, né? Tiago, Tatiana, que também estão contribuindo para a disseminação desse conhecimento da tecnologia. Muito bacana. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Tatiana, com você aí. Bom, também queria parabenizar aqui todo mundo pelo evento, a Upflux, por ter conseguido juntar esse time tão bacana, né? É um assunto super importante para ser conversado. Eu acho que a gente ainda está nos primeiros degraus, né, dessa história. Não é uma prática tão consolidada. Então, o Luiz está falando, né? Foi lá atrás, parece que já está, porque a gente acaba vivendo isso no dia a dia, mas ainda tem muito projeto para fazer, tem muita história para contar. Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo tem que, sim, começa com um projeto menor, começa num processo pequeno, assim, não tem que ter medo de tentar, né? Tem que ir fazendo e vendo e tendo ganhos, às vezes ganhos menores, às vezes ganhos maiores, mas colocar essa pauta na agenda e garantir que as organizações de vocês tenham maior eficiência. Acho que tem bastante espaço. E obrigada pelo convite aqui, pessoal. Gente que agradece, Tatiana. Obrigado aqui em nome da Upflux. Tiago, por favor, suas últimas palavras aí.
Legal. Primeiro agradecer ao Cleiton, o time da Flux aí, todo mundo que participou desse debate, Tatiana, o Luiz também aí. Eu acho que todo mundo aqui deve ter recebido no WhatsApp aí que a Covid foi quem acelerou a transformação digital nas empresas, né? E eu acho que o Process Mining vai ajudar nesse processo e se beneficiar desse processo, né? Então, muitos processos que a gente via acontecendo no papel, no e-mail, enfim, eles estão cada vez mais digitalizados, cada vez mais com os dados dentro do sistema, e isso traz ali para o Process Mining uma vantagem, uma facilidade na hora de implantar. E também o Process Mining pode ser ali uma ferramenta para ajudar você a entender onde as tecnologias fazem sentido e como elas podem trazer benefícios. Então, acho que ela se beneficia dessa situação e pode beneficiar muitas empresas também. Então, agradecer de novo. E, Cleiton, está contigo. Muito obrigado, gente. Acho que a gente finaliza aqui nosso painel e foi uma satisfação aí tê-los aqui conosco. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.